Comunicação. Comunicar meus diferenciais, os motivos pelos quais elas devem ficar comigo. Eu conheço essa pessoa que escreveu aqui e conheço a realidade dela. E eu sei que é um desafio grande, mas eu quero falar sobre o conceito geral sobre isso, o conceito fundamental para a gente pensar a respeito do que é esse conteúdo. Essa comunicação, você precisa conhecer profundamente a pessoa que você quer atingir. Então, se eu quero, por exemplo, falar com mulheres, eu preciso me dirigir às mulheres. E eu preciso falar sobre as coisas que as mulheres preferem. Preciso conhecer os gostos delas. Se eu quero falar com mães, eu preciso falar com pessoas que têm filhos e conhecer os medos e desejos delas. Depois, então, que eu tiver conhecido os desejos e necessidades dessa pessoa que eu quero atender, eu começo a falar sobre os desejos e necessidades dela, de forma que eu fale sobre as soluções que eu posso oferecer para esses desejos e necessidades. Então, eu tenho que falar sobre como essas pessoas resolvem as questões que elas querem, como elas conseguem alcançar os desejos que elas querem, e de que forma que eu posso ajudar com isso. Contando casos específicos de pacientes meus, por exemplo, que já passaram por aqueles problemas ou já tiveram aqueles desejos e que eu ajudei a resolver. Então, quando eu começo a dar exemplos de histórias que já aconteceram, eu começo a criar oportunidades de contato com essa pessoa. E tem uma coisa interessante que acontece aqui, que é o seguinte: você precisa ter dois tipos de conteúdo. Conteúdo superficial e conteúdo mais profundo. E como que isso funciona? O conteúdo superficial, ele vai falar sobre coisas que qualquer pessoa que tenha aquele perfil que você quer atrair gosta, procura. São iscas, né? Iscas para chamar a atenção dessas pessoas. Então são dores mais genéricas, mais comuns dessas pessoas. E o conteúdo mais profundo, e o superficial em geral, são conteúdos mais curtos, em que a pessoa consome em pílulas, pode ser, por exemplo, no story do Instagram. E conteúdos mais profundos são lives, são conteúdos mais longos, reels mais longos, 10, 20 minutos, para que essas pessoas assistam. E esses conteúdos mais longos é contraintuitivo, mas as pessoas acham que é mais difícil das pessoas consumirem, as pessoas vão se desinteressar por eles. Mas desde que você não seja prolixo e vá direto ao ponto e fale sobre as questões que a pessoa quer ouvir ali, você está sendo relevante para quem realmente está interessado naquele assunto. Porque você não quer pessoas que não estejam interessadas. Você quer pessoas certas que estão interessadas naquilo. Então é a mesma coisa quando você quer comprar um produto ou serviço, você estando interessado naquele produto ou serviço, você quer se informar mais profundamente a respeito daquilo. E aí no conteúdo profundo, você pode fazer CTAs para chamar essa pessoa para conversar com você, para falar do caso específico dela. E você pode usar 3 linhas editoriais para criar esses conteúdos. Eu vou falar sobre isso. Uma delas, e você pode ficar circulando nisso e fazer mais conteúdo a respeito disso, né? Uma das linhas editoriais vai ser meios de ação. E aí, quando você for falar sobre meios de ação, você vai falar do como. Como resolver a questão, como funciona alguma coisa. É um vídeo mais técnico. Então você vai explicar, por exemplo, como funciona algum efeito adverso de alguma questão que você resolve e que, quando ele acontece ou com característica, você precisa agir assim ou assado, quais são os sintomas e tudo mais. Primeiro você vai falar, então, mais tecnicamente sobre como é aquilo. E aí você conecta este conteúdo a um outro conteúdo, que é o que eu vou falar no próximo story, que aí é a segunda linha editorial, que é a expansão de consciência. É o porquê do seu conteúdo.
por que fazer aquilo, por que você explicou aquele como e por que aquilo funciona daquele jeito. E aí você vai fundamentar. E por que pagar mais caro? Por que ter uma equipe que tem auxiliares além do médico para poder fazer um parto para mim, por exemplo? Por que eu devo escolher o parto X ou Y? Por que eu devo usar um equipamento X ou Y? Ou fazer mais consultas, ou tomar algum medicamento, ou fazer algum exame específico? E aí você vai fundamentar o porquê. E aí você conecta também isso na terceira linha editorial. E eu vou depois fazer mais um story explicando depois o consolidado dessas 3 linhas editoriais. Então, depois da expansão de consciência, que é a sua parte teórica do negócio, você vai falar sobre narrativas. E aí são as histórias. São histórias que conectam com aquela questão que você citou antes, que aconteceu, uma história real, não precisa citar os nomes dos pacientes que passaram por aquilo, mas alguma história que você tenha passado por aquilo, que o seu paciente resolveu uma questão. E quando você conta essas histórias, as pessoas se conectam em algo que elas se identificam. E às vezes me falam, mas assim não é todo mundo que vai ficar. E a gente não quer que todo mundo fique. Na mentoria aqui, por exemplo, eu não quero vender para todo mundo. Eu adoro dinheiro, mas eu só quero dinheiro de quem eu posso ajudar e de quem quer ser ajudado. Então é importante entender esse tipo de coisa, que vender é polarizar. Algumas pessoas vão querer, outras pessoas vão sair correndo de você, vão se afastar. Aí veja bem, eu estou ajudando algum cliente ou futuro cliente aqui, lendo sobre essas questões e estou fundamentando o que eu preciso. E depois eu vou fazer um CTA para a pessoa entrar em contato comigo, para se essas coisas estão fazendo sentido, se você gosta dessa pegada, muitas mentorias do mercado fazem o que a nossa mentoria Balance faz. Mas qual é o meu diferencial? O meu diferencial é o jeito que eu falo com você. Se isso se conecta mais, se isso faz mais sentido para você, fala comigo, entre em contato comigo. Então vou pegar esses vídeos de stories que eu acabei de postar, vou juntar todos num vídeo e colocar no Reels. Aí fica um vídeo só, para quem quiser assistir ele inteiro. Tem algumas pessoas que vão assistir só um pedacinho. E eu preciso fazer isso muitas vezes, inclusive falando sobre o mesmo assunto também.